Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar sempre boas-vindas a todos vocês, em especial ao nosso amigo Dalton, que começa hoje uma nova fase. Com certeza ele vai nos trazer conceitos doutrinários, algo importante para cada um de nós. Vamos prestar bem atenção e vamos aproveitar esse instante silenciar. Vamos fechar nossos olhos, elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecemos por essa tarde maravilhosa estarmos aqui e recebemos as bênçãos do Senhor da vida, que intercede sempre a nosso favor. Muito obrigado, Senhor do Universo, grandes amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado, nos dando força, coragem para persistirmos e continuarmos firmes em nossos propósitos. Muito obrigado pela doutrina que nos consola, nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado pelo inverno que vem nos aquecer nossos corações de esperança sempre e nunca desistamos da busca da paz em nós. Muito obrigado, Senhor do Universo, que a tua infinita misericórdia esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje nós vamos falar sobre a necessidade da encarnação. Esse é um tema que já foi dito e proposto pelo nosso mestre há 2000 anos atrás, numa conversa com um senador chamado Nicodemos. Essa passagem se encontra em São João, no capítulo 3, de versículo 1 a 12. Nessa passagem, ele diz o seguinte: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nessa época, existia um dogma entre os judeus de que eles acreditavam na ressurreição. A ressurreição é algo similar à reencarnação. Só que isso só foi ser esclarecido com o advento do Consolador, que algumas questões foram trazidas pelo nosso codificador Allan Kardec. Então eu vou até a questão 136, que diz sobre a reencarnação. Vamos lá. Allan Kardec, de forma didática, ele pergunta aos espíritos: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Kardec, na sua grandiosíssima parte doutrinária, ele era professor também, ele faz essa pergunta como se fosse um leigo, como se ele não conhecesse, como todos nós nos perguntamos, né? Como é que a gente pode evoluir em apenas uma encarnação? E se eu não evoluir nessa encarnação, como é que eu poderei ver o reino dos céus? Não disse Jesus que eu só poderia ver o reino dos céus se eu nascesse novamente? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. E o curioso é que daí a gente retoma justamente na necessidade. Essa necessidade ela é tratada também no capítulo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec também pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha só que interessante, né? Quando ele fala o objetivo da encarnação, ele quer saber por que o espírito precisa tomar um corpo carnal novamente. Aí ele responde aos espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vejam bem, é imposto. Sabe por quê? Porque a perfeição é um determinismo divino. Todos nós fomos criados espíritos puros e imperfeitos, em iguais condições. Só que um dia todos nós seremos perfeitos. Cedo ou tarde nós atingiremos a perfeição. E para que nós possamos atingir a perfeição, é necessário se colocar em marcha na vida.
é necessário que nós tomemos o corpo e que através disso nós passemos por provas, passemos por expiações. Expia-se quem tem o débito. É o popular chamado: aqui se faz, aqui se paga. E já as provas são aditivos que são colocados em nossas vidas, no momento que nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, como uma forma de ajudar no nosso adiantamento. Então, quanto mais a gente avança nessas provas, mais nós criamos condições de galgar outros degraus, certo? Mas continuando nessa questão 132, ele diz: para uns é uma expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Bom, gente, quem já leu o livro Nosso Lar, ou quem já assistiu o filme Nosso Lar, viu que lá na espiritualidade a vida continua, né? Então lá as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas se confraternizam. Tem o famoso aerobus, né? Que por magnetismo voa, as pessoas também voam. Aí a gente se pergunta, então por que não dá para me ficar lá na espiritualidade, lá somente nesse lugar, convivendo com gente boa, né? Fazendo a minha reforma íntima? É um lugar tão bom, né? Para que eu vim aqui na Terra? Gente, aqui eu tenho que passar com tantas dificuldades. Aí a gente entende o seguinte: não dá. Não dá. Porque a gente precisa ter o contato com aquelas coisas que travam o nosso adiantamento. Eu preciso ter o contato com pessoas que, por exemplo, são impacientes. Como é que eu trabalho a minha paciência? É tendo um contato com pessoas pacientes. Não adianta tomar maracujina, nervocal, né? Pode ser até que ajude, mas realmente a gente só vai conseguir trabalhar isso a partir do momento em que nós estamos num ambiente onde pessoas nos desafiam a nossa paciência. Então, se a gente está num ambiente, seja familiar, seja na sociedade, seja no trabalho, cercado de pessoas que nos tiram a paciência, é melhor a gente começar a parar de reclamar e dar graças a Deus, porque a gente já está começando a subir um estágio. O problema é quando a gente está num lugar onde todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é amiguinho, ninguém se estressa comigo, está tudo certo. Aí quando eu estou num ambiente desse, aí tem um problema. Eu sou o problema. Porque sou eu que estou testando a paciência dessas pessoas, né? E não ao contrário. Então, gente, olha, uma dica. Paciência é algo que eu parei de pedir há muito tempo. Porque paciência, toda vez que eu pedia paciência, mas Deus colocava tanta coisa na minha frente, mas tanta coisa, que era para testar a minha paciência, trabalhar ela. Então hoje eu já não peço mais paciência, tá? Hoje eu peço sabedoria. Hoje eu peço sabedoria para lidar com essa situação, para lidar com essa pessoa. É a melhor coisa que a gente pode fazer, é sermos sábios. Seguindo ainda aqui dentro dessa pergunta, ele diz o seguinte: os espíritos visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Olha só que interessante. Então quer dizer que nós também temos um propósito, né? Nós temos um propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o nosso propósito? É ser um médico? É ser um engenheiro? Um professor? Um catador de lixo? Todos nós, com o nosso trabalho, com as nossas ações, nós somos o quê? Co-criadores. Nós estamos contribuindo com o adiantamento do nosso orbe, do nosso planeta.
E isso, pessoal, não dá para fazer lá na vida espiritual, somente aqui na terra, somente na carne. Não tem outra maneira. Então, para isso, seguindo aqui esse raciocínio da pergunta, é para executá-la em que cada mundo toma o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então é por isso que a gente tem que trabalhar, é por isso que nós temos que educar os nossos sentimentos. Tudo isso, gente, faz parte do propósito, do objetivo de estarmos encarnados. Não tem outra forma. É necessário isso. Porque quando eu trabalho, quando eu faço as minhas atividades, eu estou contribuindo com a minha comunidade. Eu estou contribuindo com a minha família. Eu estou dando a minha contribuição. Para quê? Para o adiantamento e para o meu adiantamento também. É assim que a gente se eleva na hierarquia. Uma vida só não é suficiente para nós nos aprimorarmos e vermos o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele só será dado aos espíritos puros. Para nós atingirmos essa perfeição, essa pureza, nós vamos ter que nascer novamente, voltarmos à carne, expiarmos, provarmos e seguir adiante. Felizes são aqueles que aproveitam a oportunidade de estar aqui encarnado. É uma bênção. Então, por isso que nós dizemos gratidão. Nós temos que ser gratos, até naqueles piores momentos que acontecem na nossa vida. Porque o momento em que nós mais somos testados é o momento em que nós mais crescemos. Então, gratidão por tudo. Por tudo. Bom, meus amigos, vamos nos aproximando então do encerramento dessa exposição doutrinária. Gostaria então de pedir os médiuns que se posicionem para a nossa fluidoterapia e agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, a paciência, o tempo de vocês. Então, nesse momento, mais uma vez, aqui reunidos, nesta casa, sentindo essa boa energia que circula desde a entrada, desde o início dos nossos trabalhos, por nosso pensamento elevado. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por trazer tantas provações, tantas oportunidades de caminharmos em sua direção. Pai amado, temos muito mais a agradecer do que a pedir. Por isso agradecemos o dom da vida, agradecemos o nosso trabalho, aqueles que estejam sem trabalho, agradecemos também por esse momento, pois com certeza estarão se fortalecendo pela nossa saúde, pelos nossos familiares, por tudo. Senhor, que a vossa mão poderosa esteja sempre nos nossos caminhos, a nos conduzir em vossa direção. E que assim seja. Que assim seja.